A maior parte das pessoas acredita que está cansada por fazer demais, mas na verdade está cansada por ouvir demais. Ouvir opiniões, ruídos, expectativas, julgamentos, comparações e demandas que nunca cessam. Vivemos em um mundo que fala o tempo todo, e quanto mais ele fala, menos espaço sobra para que a mente pense com clareza. O silêncio, que deveria ser um estado natural, tornou-se algo desconfortável, quase ameaçador. Ainda assim, para os estoicos, o silêncio sempre foi mais do que ausência de som. Ele era uma prova espiritual. Marco Aurélio escrevia para si mesmo em meio ao barulho de um império. Guerras, disputas políticas, traições e doenças cercavam seus dias. Mesmo assim, suas meditações não são um grito, mas um sussurro firme. Ele entendia que uma mente que reage a tudo perde sua soberania. Por isso, repetia a si mesmo que a tranquilidade não vem de controlar o mundo, mas de controlar a resposta interior ao mundo. E essa resposta nasce no silêncio. Observe como você reage quando está sozinho, sem estímulos, sem distrações, sem uma tela à sua frente. Muitos sentem inquietação, outros sentem ansiedade. Alguns preenchem imediatamente o vazio com ruído, como se o silêncio revelasse algo que preferem não encarar. O estoicismo começa exatamente aí, nesse desconforto inicial, porque o silêncio não cria pensamentos, ele apenas revela os que já estavam ali. Epicteto dizia que o homem não se perturba pelas coisas, mas pelas opiniões que cria sobre elas. No entanto, enquanto a mente está ocupada com barulho constante, essas opiniões nunca são questionadas. Elas se acumulam, se misturam e passam a ser confundidas com a própria identidade. O silêncio, então, torna-se perigoso para quem vive sem reflexão, porque ele desmonta essa ilusão. Ele separa o que é ruído do que é essencial. Existe uma diferença profunda entre solidão e silêncio interior. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim viver em silêncio interno. E pode estar fisicamente sozinho e completamente dominado por vozes mentais. O estoicismo não busca o isolamento do mundo, mas a independência em relação a ele. O silêncio é o terreno onde essa independência começa a ser construída. Sêneca alertava que passamos a vida inteira fugindo de nós mesmos. Fugimos através de conversas vazias, compromissos excessivos, entretenimento constante. Não porque tudo isso seja errado em si, mas porque se torna um anestésico para evitar o contato com a própria consciência. O silêncio retira esse anestésico. Ele nos obriga a ouvir aquilo que evitamos, nossos medos, incoerências, desejos mal resolvidos e a percepção clara de que o tempo está passando. Há um momento, quando o silêncio se prolonga, em que a mente começa a se defender. Ela cria justificativas, inquietações, lembranças aleatórias. Esse é o ego tentando retomar o controle. Marco Aurélio entendia esse mecanismo e, por isso, escrevia repetidamente sobre não se deixar arrastar por pensamentos inúteis. Ele não lutava contra eles com força, mas com observação. O silêncio ensina isso. Você não precisa responder a tudo que surge na sua mente. Vivemos em uma era que confunde reação com presença. Responder rápido, opinar sobre tudo, posicionar-se constantemente virou sinal de relevância. Para os estoicos, isso seria sinal de fragilidade. A mente forte escolhe quando falar, escolhe quando agir. E, principalmente, escolhe quando se calar. O silêncio não é passividade, é domínio. Quando você aprende a permanecer em silêncio diante do caos externo, algo começa a se reorganizar internamente. Emoções perdem força, impulsos se enfraquecem, pensamentos se tornam mais claros, não porque desapareceram, mas porque deixaram de ser alimentados. O silêncio corta o combustível da reatividade.
Há também um aspecto espiritual profundo nisso. Os estoicos viam a razão como uma centelha divina, uma parte do Logos universal presente em cada ser humano. Para que essa razão se manifeste, ela precisa de espaço. Ruído constante sufoca a razão. O silêncio a fortalece. Não é coincidência que quase todas as tradições espirituais valorizem o recolhimento e a contemplação. O estoicismo faz isso sem misticismo excessivo, mas com lucidez. Quando Marco Aurélio falava sobre viver de acordo com a natureza, ele não se referia apenas à natureza externa, mas à natureza racional do ser humano. E essa natureza só pode ser ouvida quando o excesso é removido. O silêncio remove o excesso. Ele revela o que permanece quando tudo o que é supérfluo cai. No entanto, esse processo não é confortável. O silêncio confronta, ele mostra onde você está desalinhado, onde vive em contradição, onde age por hábito e não por escolha. Por isso, muitos o evitam, preferem o barulho que distrai a clareza que exige mudança. A mente blindada não foge dessa clareza, ela a suporta. Existe uma força silenciosa em não reagir imediatamente, em ouvir sem absorver, em observar sem se perder. Essa força não chama a atenção, não impressiona, não busca validação, mas sustenta o caráter quando tudo ao redor tenta corrompê-lo. Marco Aurélio dizia que a melhor maneira de se vingar de alguém é não se tornar como ele. O silêncio é parte essencial dessa postura. Quando você começa a cultivar momentos de silêncio consciente, algo muda na forma como você se relaciona com o mundo. Discussões perdem importância. Provocações perdem efeito. Opiniões alheias deixam de ser comandos invisíveis. Você passa a responder a partir de princípios, não de impulsos. Isso é espiritualidade estoica na prática. Não se trata de se afastar das pessoas ou viver isolado. Trata-se de não permitir que o ruído externo colonize o espaço interno. A mente blindada pode estar no meio do caos e ainda assim permanecer íntegra. Essa integridade nasce no silêncio cultivado diariamente, mesmo que por poucos minutos. O silêncio também revela algo inevitável, a impermanência. Quando tudo se cala, você percebe o fluxo dos pensamentos, das emoções, da própria vida. Nada permanece, nada se fixa. Esse entendimento não deve gerar angústia, mas sobriedade. Sêneca dizia que aprender a morrer é aprender a viver. O silêncio nos lembra disso sem palavras. Há um ponto em que o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser necessário. Você começa a buscá-lo não como fuga, mas como alinhamento. Ele se torna um espaço de retorno a si mesmo, um lugar onde você não precisa performar, justificar ou provar nada, apenas estar consciente. Se você sente resistência a essa ideia, observe essa resistência. Ela já é parte do aprendizado. Não lute contra ela, apenas note. A filosofia estoica não exige perfeição, mas atenção contínua. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação automática, fortalece um pouco mais sua mente. Esse é apenas o início da jornada. Antes de falar sobre disciplina, morte, dor ou virtude, é preciso aprender a calar. Não o calar imposto, mas o calar escolhido. Sem isso, todo o resto vira teoria vazia. Se essa reflexão te confrontou em algum nível, escreva nos comentários o que o silêncio representa hoje para você. Não como resposta correta, mas como observação honesta. Se você deseja continuar essa jornada de fortalecimento mental e espiritual, inscreva-se no canal A Mente Blindada. Aqui, cada episódio é um convite à clareza, não ao conforto. Deixe o like se esse conteúdo te ajudou a pensar com mais profundidade. O próximo passo dessa jornada começa quando o ruído diminui e a mente finalmente escuta a si mesma.